onde está escrito: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Eu não sei qual é o meu chamado. Eu não sei o que Deus tem para a minha vida. Porque a gente não lê a Bíblia. Se lêssemos, saberíamos que Deus nos chamou para glorificar o nome dEle, para sermos santos. Porque Deus não nos chamou para o quê? Para a impureza, mas Deus nos chamou para o quê? Para sermos santos. Deus nos chamou para a santidade. No versículo 3, ele ainda diz: abstenham-se da imoralidade sexual. O que é imoralidade sexual? É tudo aquilo que foge do padrão de sexo dentro do casamento, que foi o que Deus estabeleceu. Tudo que foge dentro desse padrão, seja traição, seja homossexualismo, homossexualidade, tudo isso. Seja o sexo fora do casamento, tudo isso é uma imoralidade sexual, porque foge do padrão do Senhor. Então, aquele cônjuge que trai a sua esposa ou que trai o seu esposo, está em imoralidade sexual, porque fugiu desse padrão. O padrão do Senhor é homem com mulher, mulher com homem. Tudo que foge disso é imoralidade sexual. O padrão do Senhor é a relação sexual dentro do casamento. Tudo que foge disso é imoralidade sexual. E aí ele diz: vocês foram chamados não para a impureza, mas para a santificação em Cristo Jesus. Nós fomos chamados para sermos santos porque o nosso Deus é santo. E quando em Atos 1:8, Jesus diz: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão o quê? Minhas testemunhas. Como testemunhas, nós testificamos que o nosso Deus é impuro? Se eu quero agir como uma testemunha, eu vou testificar com as minhas atitudes que o meu Deus é santo, que Ele é puro. Então eu atendo ao chamado da santificação. Esse é o chamado de Deus para todos nós, para que andemos em santidade, em glorificação ao nome desse Deus. Esse é o chamado de Deus para todos nós, para sermos santos. E Deus te chamou para isso. Não diga: Senhor, como Jeremias disse, sou novo demais, sou incapaz, eu não consigo. É como se você dissesse para Deus: até aqui o Senhor não consegue fazer nada. Ou então dizer ao Senhor: o Senhor errou ao me chamar, porque não tem como fazer essa obra na minha vida. Isso é uma heresia enorme. Dizer que Deus errou, que Deus não é capaz de fazer. Deus nos chamou para glorificarmos ao nome dEle, sermos nação santa. Para sermos santos, santos do Senhor. Andarmos em piedade, andarmos com os frutos do Espírito, em longanimidade, em paciência, em amor, em pacificadores. A Bíblia diz: esforcem-se para manter a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esforcem-se. E você vê o cristão que nem se esforça para manter a paz com todos. Ele se esforça para manter a paz com aqueles que ele quer, com todos não. Mas é isso que Deus nos pede: santificação. Sejam pacíficos. É o chamado de Deus para nós. Então que você saia dessa manhã não mais com aquela dúvida: eu não sei qual é o chamado de Deus para minha vida. Eu não sei qual é o propósito específico do Senhor para mim. Eu não sei o que Deus quer que eu faça da minha vida. Deus está te dizendo hoje, nesta manhã: eu preparei você, eu separei você para ser nação santa. Criatura que glorifica o meu nome. Saia dessa manhã com essa certeza. O chamado, ele vai passar pelo caminho da obediência. E ele passa por esse caminho.
Isaías, no capítulo 6, versículo 1 ao 8, nós vemos o chamado de Isaías, do profeta Isaías. Um dos chamados mais belíssimos, na minha opinião, da Bíblia, em que Isaías vai ter uma visão do trono de Deus, em que aquele manto enche o templo e ele vê anjos declarando: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías tem uma visão sensacional quando ele é chamado. E aí, Isaías, como Jeremias diz: não sou capaz, você está me chamando. O Senhor está me chamando. Porque ele diz: Senhor, eu que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então Deus manda que um anjo fosse lá, pegasse uma brasa viva e tocasse na boca de Isaías, purificando. Olha o padrão. Tanto Jeremias quanto Isaías, quando foram chamados, foram purificados. Purificados para aquele ofício. E o chamado passa pelo caminho da obediência, porque em Isaías nós vemos quando Deus pergunta: a quem eu enviarei as nações? E Isaías diz a célebre frase: eis-me aqui, envia-me a mim. A obediência de Samuel, quando Deus chama Samuel, Samuel, ele ainda não entende quem está chamando, mas quando ele entende, ele obedece. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E o chamado passa pelo caminho da obediência. Nós precisamos entender a obediência hoje e sermos capazes de atender ao chamado geral, a obedecer a esse chamado geral. Porque se eu hoje não sou capaz de obedecer ao chamado geral, o que eu quero fazer com um chamado específico? O que eu quero fazer com um chamado específico? Se eu não sei obedecer ao chamado geral, se eu não sei andar em santidade, se eu não sei glorificar o meu Deus, o que eu quero fazer com um chamado específico? Quando a cobrança do Senhor vai ser muito mais dura sobre aqueles que têm um chamado específico. Muito mais dura. Eu preciso ser capaz de hoje, ainda que eu não saiba qual é o meu chamado específico, ser capaz de obedecer ao chamado de Deus de ser santo, de andar em santidade, de tomar cuidado com o que eu falo, com o que eu penso, com o que eu vejo, com o que eu ouço, com quem eu converso, sobre o que eu converso, com quem eu ando, por onde eu ando, onde eu coloco as minhas mãos, onde eu coloco os meus pés. Isso é andar em santidade. E nós, como igreja, aqueles que fomos chamados por Deus para isso, precisamos andar pelo caminho da obediência e atender ao chamado do Senhor. Isaías e Jeremias aceitaram ser purificados por Deus. E nós não aceitamos viver em santidade. Porque a santidade vai pedir de nós renúncia, vai pedir de nós esforço, dedicação, vai pedir de nós intimidade, oração. Vai pedir de nós conhecimento acerca de Deus. Porque hoje as pessoas não conhecem santidade porque não conhecem a Deus. Deus é o nosso maior padrão de santidade. Jesus é o nosso maior padrão de santidade. Ao conhecer esse Deus, como Isaías, quando ele tem aquela visão da santidade de Deus, ele reconhece: Senhor, eu sou um pecador. Ele reconhece que ele é um errado, que ele é um impuro. Então Deus vai lá e o santifica. Em Marcos capítulo 8, versículo 34, um texto que todos nós talvez saibamos de cabeça, em que Jesus diz: aquele que quiser vir após mim e tome sua cruz, siga-me. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós fomos chamados para sermos discípulos e servos. Discípulos do Senhor. Servos do Senhor. Sabe o que quer dizer servo na Bíblia? É você ser um escravo de Cristo. E parece duro dizer: mas eu vou ser escravo de Cristo. A gente é escravo do celular, da televisão, de tanta coisa inútil que não nos leva para lugar nenhum. Ser escravo do Senhor é ter uma honra que nós não merecemos. É ter uma glória que nós não merecíamos nos céus. Deus nos chamou para sermos servos, para servi-lo,
para sermos discípulos, aqueles que o seguem, que negam a si mesmo. E Deus não chama preguiçosos, como Ele fez com os discípulos. Quando Deus chamou os discípulos, quando Jesus chamou os discípulos, eles estavam fazendo o quê? Pescando. Quando Deus chama Davi, o que Davi estava fazendo? Apacentando as ovelhas. Quando Deus chama Samuel, Samuel estava fazendo o quê? Servindo no templo. Deus não chama aqueles que estão coçando a barriga, esperando, esquentando o banco, esperando que o Senhor revele o chamado específico dele. Não, eu só vou fazer se Deus me direcionar exatamente aquilo que Ele quer que eu faça. Porque eu não estou disposto a servir, eu estou disposto a receber alguma autoridade, glória, honra específica do Senhor. Deus não chama preguiçosos. O próprio Jeremias, no versículo 1, do capítulo 1 que nós lemos, diz que Jeremias já era um sacerdote. Ele já era um sacerdote. Ele já servia ao Senhor. Ele já fazia a obra de Deus, já realizava a obra de Deus. E aí quando nós entramos então no chamado específico, abre aí por favor em Efésios capítulo 4, versículo 11. Efésios capítulo 4, versículo 11, nós temos alguns chamados específicos do Senhor. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Como Ele fez com Jeremias, Ele deu um chamado específico para Jeremias, de ser profeta. Mas desobediência e preguiça não combinam com chamado específico. Ser desobediente e preguiçoso não combina com um chamado específico. Se hoje nós, como crentes, aqueles que foram chamados por Deus para a santidade, para glorificarmos esse Deus, não conseguirmos hoje agir com obediência e com um coração disponível, o que nós queremos fazer com um chamado específico? Nós não estaremos prontos, tampouco estaremos no tempo de preparo que Deus quer de cada um de nós. Porque o nosso preparo é aqui, é hoje, não é amanhã. Quando Deus me revelar, aí eu começo a me preparar. O preparo começa hoje, começa no agora. Aquele que tem um chamado específico, se você deseja que Deus te revele teu chamado específico, ou se você sabe qual é o teu chamado específico e de repente você está ignorando esse chamado, aquele que tem um chamado, ele vai até as últimas consequências. Como Jeremias fez. O próprio profeta Jeremias foi preso inúmeras vezes. E numa de suas prisões que ele foi preso por pregar, por anunciar aquilo que Deus queria que ele anunciasse, não o que ele mesmo queria anunciar. Ele foi preso numa espécie de prisão, em que era como se fosse uma madeira assim, com 5 furos, em que se encaixava o pescoço, os 2 braços e as 2 pernas, como se fosse sentado assim. E ficava-se horas e horas e horas nessa posição. Dias. O pescoço começava a queimar, a coluna começava a doer, os braços começavam a ficar dormentes de tanto tempo nessa posição. Mas aquele homem foi até as últimas consequências pelo chamado. O profeta Isaías, segundo a tradição judaica, morreu cerrado ao meio. Não se sabe se assim ou assim. Mas morreu cerrado. Imagina um serrote. Ele morreu cerrado ao meio, por ser um profeta do Senhor. Paulo foi até as últimas consequências quando ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Vou morrer, mas eu sei que eu vou para a glória. Foi até as últimas consequências por aquele chamado. Nós vemos inúmeros homens e mulheres de Deus que foram até as últimas consequências por um chamado. Não tem como fugir de um chamado. Não tem como fugir de um chamado. Jonas tentou fugir de um chamado e deu no que deu. Eu poderia contar a história, como contei lá, e não teremos tempo suficiente, de um homem chamado Ambrósio de Milão. Se você tiver tempo, depois de pesquisar. Um homem que tentou fugir do chamado, foi um bispo da igreja de Milão, na história da igreja. Tentou fugir do chamado, não conseguiu. Se tornou um grande bispo. Inclusive, ele foi o bispo que batizou Agostinho de Hipona. Imagina se esse homem não atendesse. Não tem como, ele tentou fugir, não deu. Não tem como fugir. Qual é a diferença? Vai fazer diferença você saber o teu chamado específico se hoje você não age como aquele que obedece ao chamado geral?
Vai fazer alguma diferença? Não, se eu souber o meu chamado específico, aí sim eu vou agir como santo. Aí sim eu vou obedecer. Vai fazer a diferença. Não é assim que Deus age. Quando Deus me revelou o meu chamado específico aos 18 anos de idade, eu estava no altar ministrando louvor. Aos 13 anos eu comecei a ministrar louvor, aos 14 eu dava aula em EBD. Aos 16, 17 anos eu comecei a liderar o ministério de dança infantil. Aos 18 já era líder de juniores. E aí você olha, nossa, eu queria saber o meu chamado específico. Mas a gente não coloca a mão no arado, é preguiçoso. A preguiça, Deus não chama preguiçosos. E o chamado de Deus para nós, para todos nós, é de sermos santos, servos, criaturas que glorificam o nome do Senhor. Atenda esse chamado, entre pelo caminho da obediência. É o melhor que podemos fazer. E quando digo a respeito de minha vida, não é me aumentando. Já errei, já caí inúmeras vezes e sempre me arrependi. Não é a pessoa que é perfeita, perfeito somente a Cristo. Mas a gente se coloca na brecha de viver em santidade. De viver em santidade. Se Deus não revelar o teu chamado específico hoje, você está disposto a obedecer? A começar a obedecer? Se Deus não revelar o teu chamado específico amanhã, você está disposto a começar a obedecer o chamado geral hoje? De viver em santidade, glorificando esse Deus? O que Paulo vai dizer? Quer comais, quer bebais, faças tudo para quem? A glória de Deus. A glória de Deus. A gente esquece que tudo que o crente faz tem que ser para a glória de Deus. Isso significa abrir mão de fazer coisas porque pode escandalizar o meu irmão. Eu não faço só por mim, eu faço pelo corpo. Se fosse só individual, cada um poderia congregar na sua casa e não em comunidade. E, irmão, se você não quiser atender ao chamado geral, não quiser obedecer ao chamado geral, com todo respeito, eu não tenho nada a ver com isso. Foi o que eu falei para eles, a salvação individual. Eu não perco, Deus não perde. Quem perde são vocês. Quem perde somos nós, não o Senhor. Quando você diz respeito a um chamado específico, aquele que tem um chamado específico, ele tem que estar disposto a renunciar, a abrir mão de desejos, a abrir mão de sonhos. Todos aqueles que têm um chamado específico vão entender isso e que estão atuando nesse chamado. Quantos sonhos tiveram que abrir mão por conta de um chamado? Você está disposto a abrir mão de um sonho por Deus? A gente não está disposto a abrir mão do celular, quanto mais de um sonho. A gente não está disposto a abrir mão do nosso tempo, quanto mais de um sonho. A gente não está disposto a abrir mão de um cropped, de uma roupa curta, quanto mais de um sonho. A gente não está disposto a abrir mão de alguns minutos no celular ou vendo uma série para ler a Bíblia, quanto mais de um sonho. Você está disposto a abrir mão de um sonho seu por Deus? Você está disposto a abrir mão da sua vida por Deus? Nós vemos inúmeros homens e mulheres de Deus que foram até as últimas consequências e abriram mão das suas vidas. Nós vemos esse exemplo. Você talvez chegue, mas isso é só para um pastor. Estevão, um diácono, abriu mão da sua própria vida por Deus. E a Bíblia diz que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Que talvez você olhe e fale, era só um diácono. Um homem cheio do Espírito Santo. Considerado o primeiro mártir cristão. O primeiro mártir do cristianismo. Se Deus não revelar seu chamado hoje, você está disposto a começar a obedecer? O pior são aqueles que já sabem o chamado específico e ignoram esse chamado. Você já sabe, você já tem conhecimento e você ignora, você deixa de lado, você finge que Deus nunca falou com você e não atende, não entra pelo caminho da obediência. Porque você espera até o dia que homens e mulheres vão te ordenar. E não é assim que funciona.
Todos nós fomos chamados por Deus para a santidade. Eu não preciso que ninguém me ordene a isso. O Senhor ordenou. Todos nós fomos chamados para a glória do Senhor. Eu não preciso que ninguém me ordene a isso. O Senhor me ordenou. E não é fácil ter um chamado. Um chamado específico ainda é mais duro. Mas o chamado geral também não é fácil. Não é fácil atender esse chamado. Mas dizer ao Senhor que Ele não é capaz de fazer na minha vida obras de santidade, dizer que o poder do Senhor é limitado. Que na minha vida Ele não consegue santificar. Ele consegue. Como fez com Jeremias e purificou Jeremias. Como fez com Isaías e purificou Isaías. Já estou chegando à conclusão. Mas nós temos, como nós lemos em Efésios 4, alguns chamados específicos que não cabe e não dá tempo de nós falarmos a respeito de todos eles. Estamos no chamado pastoral. Irmãos, quantas vezes eu entrei no gabinete, sou filha do pastor Anselmo, para falar alguma coisa com meu pai estava ali ajoelhado em oração. Ou quantas vezes de madrugada acordava e meu pai estava saindo de casa porque estava indo atender um irmão, socorrer um irmão. Está disposto? O pastor não tem férias. O chamado pastoral não tem férias. Está disposto a abrir mão das suas férias? A Bíblia diz que aquele que deseja o chamado episcopal excelente obra almeja. Mas não é fácil. Aqueles que são chamados para serem evangelistas, você acha que é fácil? Você vai pregar para alguém, a pessoa te xinga. Fecha a porta na sua cara. Mas é chamado, eu vou ter as últimas consequências por esse chamado. Aqueles que foram chamados para serem profetas, pregadores. Eu quero ser um pregador da palavra. Como é difícil ser um pregador da palavra. Um profeta. Todos hoje querem ser profetas. Mas você já pegou os profetas da Bíblia? O exemplo deles? Jeremias, como eu falei, passou inúmeras vezes em que ele foi preso. Isaías foi morto, cerrado ao meio. O profeta Eséias, Deus pediu para que ele se casasse com uma prostituta. Você está disposto a realmente ser um profeta? A ser um pregador? O pregador, ele tem duas opções quando ele vai pregar a palavra. Ou ele vai pregar sobre algo que ele já vive, ou ele vai pregar sobre algo que Deus está tratando com ele. Então, quando ele vai pregar sobre algo que ele já vive, não é fácil. Porque ele vai pregar sobre santidade. O primeiro a viver em santidade tem que ser ele. Ou Deus está quebrando aquilo naquele pregador, tratando aquilo naquele pregador, como fez com Oséias. Você está disposto a viver assim? Eu quero ser um mestre. Eu quero ser um teólogo, um professor. Você está disposto a se derramar em cima da Bíblia? Em cima de livros e estudos? Você está disposto a investir em instrumentos didáticos para o seu crescimento espiritual e intelectual? Você está disposto a montar a sua biblioteca? Em vez de você gastar só com saídas, só com roupas, você gastar com uma biblioteca? Está disposto a isso? E não são livros de autoajuda. São livros teológicos, acadêmicos, de estudo. Está disposto a isso? Aqueles que são líderes da casa do Senhor, que estão em posição de evidência. A quem muito é dado, muito é cobrado. Está em posição de evidência, eu não posso fazer tudo o que eu quero. É o que Paulo diz. Eles podem, Timóteo, você não. Você não. Os ministros da casa do Senhor, de louvor, é cobrança. Mas para todos nós, há um chamado grandioso de sermos santos. Por que é um chamado grandioso? Porque quando subirmos aos céus, receberemos um corpo glorificado, santificado. Santificado. Então nesta terra, para nós é uma honra termos um pequeno gosto do que viveremos nos céus. É uma honra poder atender e obedecer e entrar pelo caminho do chamado.
de sermos santos. Santos como o nosso Deus é santo. O Ministério de Louvor pode subir. Saia ciente daqui que se Deus não te revelar o teu chamado específico, Deus já te falou para que Ele quer você aqui. Que você glorifique o nome dEle. Quando nós assistimos um jogo de futebol, a gente vai até a varanda e grita, gol! Mas quando a gente está diante da presença de Deus, a gente fala, amém. Glória a Deus. Nós estamos entre irmãos, não há do que se envergonhar. Nós somos chamados por Deus para glorificarmos a esse Senhor. Coloque-se de pé. Quando nós dizemos, não precisa cantar essa música não, mas tem uma música que diz, eu tenho um chamado, jamais vão me calar. A gente adora dizer, eu tenho um chamado, jamais vão me calar. E realmente, a gente não se cala, a gente tenta calar Deus. Pior ainda. Porque a gente quer a posição de evidência, mas a gente não quer a posição de submissão. E se Deus te chamar para ser um missionário em lugares de perseguição ao cristianismo? E se Deus chamar você para não ser mãe ou pai? E se Deus chamar você para não formar uma família, mas para ir para o campo, gastar a sua vida aos pés do Senhor? E aí? Isso é chamado. E esse é o chamado de Deus para todos nós. Sermos santos. Glorificarmos esse Deus com tudo que temos, com tudo que somos. Porque toda honra e toda glória já é dele. Ele detém tudo isso.